Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Nos preparamos agora para começar mais um Evangelho no Lar da Associação Espírita Fé e Caridade. Boa noite, Dene. Boa noite, Jean, Cláudia. Boa noite, Pati e Anthony. Boa noite, Su. Boa noite, Roselaine. Boa noite, Giovana. Bem-vindos ao Evangelho, muito bom estar aqui com vocês mais uma noite. Boa noite, Gladete, Dona Olga, lá de Brusque, que está sempre presente aqui conosco também. Boa noite, Eduardo, Micaele. Hoje a gente vai seguir no capítulo 10, que é Bem-aventurados os que são misericordiosos, estudando os itens 14 e 15, que se chama Perdão das Ofensas. Um tema bem importante, bem difícil também. Boa noite, Nádia. Boa noite, Moacir. Boa noite, Marlete, lá de Brusque também. Hoje temos os amigos de Brusque aqui em peso no Evangelho, por conta da nossa convidada, que também é de Brusque, a Lu. Deixa eu ver se a Lu já tá aqui para eu colocar lá na tela. Só um segundo. No Instagram, a gente precisa fazer umas 3 tentativas antes de dar certo aqui, mas bem-vindos àqueles que estão entrando agora, a gente não consegue ver o nome de todos. Boa noite, Lu! Boa noite, minha querida, tudo bem? Tudo certo! Lu, obrigada por estar aqui com a gente hoje representando Brusque. Olha a responsabilidade, né? Representar Brusque, sobretudo a Casa Espírita Eurípides Barçanufo, não é brinquedo. Gente, curiosidade para vocês, a Lu me evangelizou quando eu tinha, não sei, 6, 7, 8, não lembro direito. Quando eu era bem novinha, a Lu foi uma das minhas primeiras evangelizadoras. Então é muito bom poder estar aqui contigo hoje, Lu. Meu Deus, é sempre um prazer te reencontrar, Júlia, e sobretudo que tu continuas e cada vez prospere mais nesse caminho do bem. Lu, obrigada por topar estar aqui. Então, para o pessoal que está entrando agora, a gente segue no capítulo 10, itens 14 e 15, que se chamam Perdão das Ofensas. Antes de eu começar aqui com a prece de abertura, só lembrando que o evangelho que a gente faz aqui, que dura 30 minutinhos, é do jeito que Jesus ensinou a gente, lá na casa de Simão Pedro. A gente faz uma prece de abertura, que ela é feita do coração, não tem nenhuma regra, a única regra é que seja feita do coração. Depois a gente faz uma leitura, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Depois a gente comenta, esses comentários às vezes são dúvidas, às vezes a gente compartilha o que a gente vivenciou na semana, coisas que a gente leu. Depois a gente faz a prece de encerramento. A gente sempre reforça também o convite de deixar um copinho, uma garrafa com água próximo da mesa onde vocês estão fazendo o Evangelho no Lar para fluidificar. É o Evangelho da Associação Espírita Fé e Caridade, mas o principal convite aqui é para além desses 30 minutos. É que vocês, cada um de vocês que assistem, também façam isso nas suas casas em um outro dia e em um outro horário. Então o convite é que façam o Evangelho no Lar na casa de vocês. Não importa se é sozinho ou se é acompanhado, o que importa é fazer, porque Jesus sempre está com a gente quando a gente faz o Evangelho. Então esse é o convite de hoje. Eu vou pedir para a Lu fazer a nossa prece de abertura. Pode ser, Lu? Pode ser sim, com certeza. Então vamos lá. Habitualmente na nossa casa e na minha casa, quando fazemos evangelho, nós fechamos os olhos, mas todos são livres, né? Para fechá-lo ou não. Então, Pai misericordioso, eis-nos aqui, agradecendo essa possibilidade do encontro, agradecendo essa possibilidade de estarmos juntos, ainda que online, para, mais uma vez, refletirmos sobre os ensinos de Jesus, para que essas palavras, para que esse entendimento possa ser guia para os nossos dias, para a nossa vida. Assim, Senhor, agradecendo-te por tudo, agradecendo-te por tanto e agradecendo por essa doutrina que nos liberta e nos ensina. Te pedimos a permissão para abrirmos o Evangelho na noite de hoje. Que assim seja. Obrigada, Lu. O pessoal que está entrando agora, então, se quiser acompanhar a leitura,
Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, itens 14 e 15, perdão das ofensas. Eu não vou fazer a leitura completa por causa do nosso tempo, mas eu convido vocês para fazerem essa leitura depois, porque ela é bem interessante, bem importante também. Então, eu vou ler alguns trechos aqui. Quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoar-lhe-eis não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Aí tendes um dos ensinamentos de Jesus que mais vos devem percutir a inteligência e mais alto falar ao coração. Confrontar essas palavras de misericórdia com a oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações que ensinou a seus discípulos, e o mesmo pensamento se vos deparará sempre. Ele, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas ilimitadamente. Perdoarás cada ofensa, tantas vezes quantas ela te for feita. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que torna uma criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Serás brando e humilde de coração, sem medir a tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial por ti faça. Não está Ele a te perdoar frequentemente? Conta, porventura, as vezes que o seu perdão desce e te apaga as faltas? Vou pular um pouquinho lá para o segundo item agora, o item 15. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe, porquanto se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se usardes de rigor até por uma ofensa leve, como querereis que Deus esqueça de que cada dia maior necessidade tendes de indulgência? Eu vou finalizar a leitura com essa pergunta, que quem falou foi o apóstolo Paulo, em 1861. E vou parar por aqui porque eu e a Lu a gente vai conversar um pouquinho com vocês e a gente vai acabar falando um pouco do que foi abordado no resto do texto, mas repito, leiam em casa porque o nosso comentário aqui não substitui o que está ali, né? Longe disso. Lu, Jesus falou que a gente tem que perdoar 70 vezes 7. Será que esse perdão é literal? Será que a gente tem que fazer essa multiplicação e quando atingir deu? Tem um limite para a gente perdoar ou não? É ilimitado para sempre? Na verdade, o que o Evangelho nos diz é que esse perdão deve ser ilimitado. Porém, Júlia, como perdoar ilimitadamente se nós não entendemos o porquê perdoar, né? Qual foi a ofensa? Então, como perdoar sem antes digerir, mastigar, compreender o porquê da ofensa ou se de fato houve ofensa, né? Então, o perdão está muito vinculado ao entendimento da ofensa. Se está vinculado com a ofensa, o que é essa ofensa? Com o que normalmente a gente se ofende, né, Lu? Porque, na verdade, o que eu me ofendo, o que tu se ofende, quem está assistindo aqui é parecido, né, Lu? A gente, aqui na Terra, a gente se ofende mais ou menos pela mesma coisa. O que é, então, essa ofensa que nos atinge? Na verdade, também se procurarmos no Evangelho segundo o Espiritismo, formos lá atrás no Evangelho, quando tem aquele índice, se procurarmos só a palavra ofensa, nós vamos encontrar lá, ofensa. E aí tem todas as explicações também à luz do capítulo 10 e outros capítulos do Evangelho. Mas, no geral, Júlia, a ofensa está muito ligada com nossos sentimentos, com o orgulho e o egoísmo, muitas das vezes, né? Os melindres, os desconfortos, eles sempre vêm em virtude não do que o outro faz para mim, mas de como eu me percebo e como eu me percebo em relação ao outro. Então, tem dias que uma palavra é o suficiente para nos melindrar, para nos machucar, para nos criar desconforto, né? Então, para perdoar 70 vezes 7 ou apenas uma única vez, depende da nossa compreensão do que foi a ofensa. Por isso, também,
Para que a gente chegue a um perdão ilimitado, é preciso que a gente reflita sobre o que aconteceu. Por que me ofendeu? Por que me incomodou? Por que o outro fez isso? Eu, no lugar dele, o que faria? E então é necessário, primeiro, então, a compreensão do porquê que eu me ofendi com isso, para depois, então, no segundo passo, eu consiga perdoar, né? Então é preciso que eu compreenda para que então, enfim, eu perdoe, né? E tantas vezes quanto forem necessárias. Mas se tiver a compreensão, eu também, talvez não me ofenda mais, quando eu de fato entender o porquê, né? Ô Lu, eu acho que se a gente busca entender por quê, que normalmente a gente não busca, né? Entender por que se ofendeu, a gente só se ofende, Só sem nem reage. pensar. Só reage, não agimos. Porque Exato. assim, se sentir ofendido ainda faz parte da nossa natureza. Então, que ao menos a gente pare, tá bom, me ofendi. Às vezes a gente fica assim, ai, não devia ter me ofendido com isso e fica se culpando. Mas tá, me ofendi. Então vamos parar e entender por quê. Porque às vezes o que parece não é bem o que é. Às vezes a gente acha que é a atitude do outro, que é algo externo, e na verdade é sempre algo aqui. É dentro de nós, algo que a gente ainda carrega não tão bom dentro da gente. Só que a gente precisa se conhecer, né, Lu? Pra Perfeito. fazer. E às vezes a gente não quer se conhecer, Perfeito. né? Já disse um sábio, né? Conhece a ti mesmo. Então, ao nos conhecer, a gente também aumenta o lastro, a capacidade de perdoar, né? E assim, é preciso também que a gente se perdoe. E tu falaste uma coisa fundamental, Júlia. Às vezes a gente fica se corroendo, né? Puxa, mas eu não podia ter errado ainda nesse ponto. Puxa, mas como é que eu ainda faço isso? Ninguém dá o que não tem. Se eu não tiver perdão para comigo, como é que eu vou ter perdão para com o outro? Né? A régua que eu me meço é a régua que eu meço o outro. Então, por vezes, esse nosso rigor, o não perdão, é porque nós também não nos perdoamos, é porque também achamos que somos nós não erramos. Então, eu não admito que a Júlia me diga isso, porque eu jamais diria isso para ela. Será? Então, o primeiro momento é refletir a respeito do que ocorreu. Segundo momento é como eu faria no lugar dela. Terceiro momento é, mas por que isso me incomoda? Né? Então, é preciso que a gente faça, sim, reflexões em cima das ocorrências do que nos ofende, que geralmente é fruto daqueles dois grandes males, né? O orgulho e o egoísmo, com certeza. E aí o Evangelho vem nos dando inúmeras lições. E, com certeza, o dia que a gente compreender assim, nem nos ofenderemos. Mas, se nos ofendermos, saberemos perdoar 70.000 vezes, né? O quanto for necessário. Ô, Lu, tu muito bem falou do auto-perdão, da gente saber se perdoar. Pra gente se perdoar, a gente tem que reconhecer que a gente erra. Então já começa aí que nem você falou, né? Mas reconhecendo que erramos, temos que nos perdoar. E ali ele fala da oração dominical do Pai Nosso, né? Que Jesus ensinou. É primeiro, né? Perdoe os meus erros, as minhas faltas, aquilo que eu errei, que eu me equivoquei, e depois para que a gente também possa perdoar os nossos devedores. Então começa com a gente precisa pedir perdão para com as nossas faltas, reconhecendo que erramos mais do que a gente imagina, né, Lu? Muito mais. Perfeito. Às vezes uma virada de rosto, uma palavra que a gente não disse já fere o outro. Tudo bem que às vezes não é nossa responsabilidade, a gente não fez por mal, mas acontece. E ao Uhum, contrário também acontece, né? com E certeza. acho que foi na tua fala anterior, não me lembro em qual momento, me passou aqui na cabeça. Às vezes, quando alguém que a gente ama muito, de verdade, um amor aquele verdadeiro, né? Nos ofende, a gente nem se sente ofendido. Lu, uma filha ofendendo uma mãe, às vezes a mãe nem se sente ofendida porque ama tanto que aquilo nem ofendeu, a mãe sabe que a filha tá, enfim, tá num momento difícil, falou da boca para fora e perdoa porque ama. E às vezes Perfeito. uma pessoa que cruza a esquina com a gente porque tropeçou na gente, pronto. É o fim do mundo, porque a gente ainda não ama como a gente ama um filho, uma filha, uma mãe, um pai, enfim. Então, o amor é a solução mesmo, porque o amor faz a gente nem se sentir ofendido.
A gente ama tanto que a gente perdoa. O amor cobre uma multidão de pecados, né? Por isso o Evangelho fala em duas formas de perdoar. O perdoar com o coração e o perdoar com a boca, em suma, né? Perdoar com o coração e com a boca. O perdoar com o coração é esse perdão que é dado por amor, é um perdão dado com reflexão, com compreensão e acolhimento, né? É um perdão que é dado não para minorizar aquela pessoa que porventura tenha... Então, eu refleti, cheguei à conclusão que de fato houve uma ofensa. Tá, então eu vou perdoar o meu ofensor. E aí eu não preciso fazer um gesto externo para perdoar o meu ofensor. Uma prece verdadeira que eu faça pelo meu ofensor. Um pedido a Deus que de fato haja algum momento que eu possa estender a minha mão. Isso é um perdoar com o coração. É um perdoar acolhedor. Por outro lado, existe um outro tipo de perdão que o Evangelho nos diz, que é esse com a boca. É um perdão cheio de afetação. Isso é, não, eu perdoo a Júlia. E para provar que eu perdoei a Júlia, eu faço um ato externo para que todo mundo veja que eu não tenho nada contra a Júlia. Só toda essa forma, essa impostação aí de voz e de trejeitos para perdoar demonstra que isso é externo, não há sentimento. Há sim uma ação totalmente externa sem o coração. E esse é o perdão da boca. É um perdão que é da boca para fora, só no intuito de externar uma coisa que não é verdadeiro no coração. E geralmente esse ato que é externo é aquele que vem acompanhado de falas assim: não, eu perdoo, mas nunca mais eu quero me encontrar com ela. Não, eu perdoo, mas eu não quero nem que ela venha falar comigo. É esse perdão que é externo. E o perdão que acolhe, que tu falavas, Júlia, é esse perdão que envolve, é esse perdão que a gente faz um pedido verdadeiro a Deus para que nos dê a oportunidade de servir àquela pessoa, né? Se porventura de fato foi ela a que nos ofendeu, porque quando a gente reflete sobre a ofensa, por vezes o primeiro a lançar o dardo envenenado fomos nós, né? Então o outro reage. Então, por isso que o perdão requer reflexão. Ô Lu, eu vou aproveitar a tua fala para ler um comentário rapidinho. O seu França falou que o perdão é um processo demorado e que pode levar tempo para acontecer. A Suzana também falou que requer esforço e tempo. Mas tudo bem, né, Lu? A gente não precisa querer. Nem, a gente vai se ofender. E não precisa querer resolver isso numa semana. Às vezes, não. E eu gostei da tua fala falando sobre a oração, Lu. A oração ajuda isso, né? Às vezes a gente não está pronto para perdoar. Mas que a gente ore pedindo ajuda, ore lembrando algo de bom daquela pessoa, mesmo que a gente ainda não esqueça a ofensa. Porque a oração vai nos deixar predispostos, às vezes com anos, gente, leva anos. Mas quando a gente reencontrar aquela pessoa, quando houver uma nova oportunidade, a gente vai estar um pouquinho mais pronto para perdoar, se a gente orar. Então, lembrar de orar como uma ferramenta de perdão, né, Lu? Sozinho, às vezes, a gente não consegue. Perfeito, Julia. Isso é tão verdadeiro, essa prece em prol do perdão é tão verdadeiro, que as primeiras vezes que a gente faz a prece por alguém que a gente tem algum ressentimento, por exemplo, alguma coisa que a gente se sentiu ofendido em relação a essa pessoa, as primeiras vezes a prece vem da boca, ela não vem do coração. As primeiras preces feitas em prol, inclusive o Evangelho também nos auxilia nesse sentido, né? O Evangelho segundo o Espiritismo tem lá as preces, recorram lá, a prece por um inimigo, né? A prece, aí a gente começa rezando por um inimigo e depois acaba rezando por alguém que a gente tem uma diferença, já vai amenizando o sentimento. Mas as primeiras preces é uma prece que não é sentida, é uma prece que é dita, proferida, mas não é sentida. É uma prece que vem junto com né, um desconforto. E depois, quando a gente vai assimilando, e é tão verdadeiro, que por fim, quando a gente eleva o pensamento a Deus, com o coração em prol daquela pessoa, a gente deseja o melhor e já não sente desconforto, e já não sente o coração palpitar. Isso é perdoar. Quando a gente perdoou, a prece vem e se assenta como um bálsamo, e não como um desconforto.
Perfeito, Lu. E a Fábio lembrou aqui também que uma coisa que a gente pode começar a fazer se a gente não consegue perdoar é não querendo vingança. Se a gente não querer vingança já é um bom começo, não desejar que o outro se dê mal, né, Lu? Porque às vezes a gente não pratica o ato da vingança, mas a gente fica feliz que o outro se dê Uhum. mal, né? Aplaude quando isso acontece, né? Então, uma boa sugestão, e pegando a sugestão da Fábio, é que nessa prece que a gente faça em prol do ofensor, a gente peça para que Deus o proteja e que nada de mal o aconteça. Ao pedir que nada de mal aconteça a ele, já não estamos desejando o mal. Então a gente já entra em outra sintonia, não é uma sintonia de querer que ele se dê mal, é uma sintonia de querer que ele fique bem. Ele ficando bem, por consequência, eu também que estou desejando esse bem. Então, boa solução essa, de pedir que ele fique bem. Ô Lu, eu vou querer que tu conte pra gente um pouquinho da parábola do credor incompassível, que tu comentou comigo que queria Sim, trazer. A parábola sempre ajuda a gente a entender, né, Lu, trazer pro dia a dia como que a gente aplica aquela lição nas nossas vidas. Por isso que Jesus se utilizou de parábolas. com Então, certeza. qual é a relação dessa parábola com o tema de hoje? Essa parábola, no Evangelho segundo o Espiritismo, está no capítulo 11, que é amar ao próximo como a si mesmo. E ela fala, no capítulo 11, item 3, ela fala que, dá um exemplo, né? O reino dos céus é comparável a um rei que quis tomar contas aos seus servidores. Bom, não vou ler também na íntegra, mas só comentar. E esse rei, então, chama aqueles que têm dívida com ele. E o primeiro que é apresentado ao rei é um servo que tem o valor que ele fala aqui, fala em termos de valores, para ser mais compreensível. Ele tem 10.000 dinheiros em dívida com o rei, quer dizer, é muito dinheiro. E o rei, então, ele diz que não tem como pagar, e o rei, então, diz que ele tem que. Todos os bens dele, já que ele não tem bens, então os familiares dele serão capturados como forma de pagar a sua dívida. E ele então se joga aos pés do rei e clama a piedade do rei, dizendo que ele pagará cada centésimo desse dinheiro, desde que o rei lhe dê uma chance. E dando essa chance, ele jura pagar a dívida. O rei, benevolente, então fica compadecido com aquela cena, com aquela solicitação tão do coração daquele servo, e diz que ele então não está mais condenado a pagar, isenta ele da dívida e pede que ele siga. Esse servo, saindo da frente do rei e indo adiante, ele encontra uma pessoa que deve para ele. Então, veja uma cascata, né? Ele tem uma dívida enorme com o rei. Ele foi isento da dívida. Adiante, ele encontra um outro que deve para ele, mas deve um percentual mínimo comparado à dívida que ele tinha com o rei. E ao encontrar essa pessoa que tem dívida com ele parte para cima literalmente do devedor, estrangulando, né? Tentando pegar estrangular aquele que devia, e ele é inflexível, ele é extremamente rigoroso na cobrança de algo pequeno. Então, ele pede perdão por algo muito grande. E ele é inflexível com algo pequeno. E se nós olharmos para nós somos esses. Diariamente a gente pede perdão a Deus por coisas, às vezes, incomensuráveis, que a gente não vê, porque fomos nós que cometemos. E somos de um rigor tremendo com algo que outros cometem e às vezes não tem a amplitude do que a gente faz. Então, é isso. Por isso que é preciso entender qual a ofensa. Por isso que é preciso se conhecer, né? E aí, nesse caso, quando ele estrangula aquele que deve para ele, outros veem a cena e vão contar para o rei: olha, sabe aquele homem que o senhor isentou da dívida? Ele está matando o outro lá adiante porque está devendo para ele. E o rei, então, chama ele de volta e resolve prendê-lo diante das dívidas. Então, Deus não nos prende nem nos condena, mas se essa é a medida que a gente usa, ele usará para conosco a medida que nós usarmos. Isso é, a cada um segundo as suas obras. Se eu estrangulo, se eu sapateio, se eu quero matar, né, aquele que me deve isso,
Da mesma forma, essa é a régua que eu meço o mundo, é a régua que eu entendo a vida, é essa régua, essa medida que será usada comigo. Deus não, na verdade, ele não precisa nos perdoar porque ele não se ofende, né? Mas ele nos dá na medida do nosso entendimento e da nossa condição. Ô Lu, essa régua também a gente mesmo vai usar com a gente, né? Porque se a gente usa com os outros, a gente com a nossa própria consciência. Por isso que às vezes a gente não se perdoa, porque a gente não perdoa os outros. Então a gente não se dá essa liberdade de nos perdoarmos. Perfeito. E você falou da dívida grandona e pequenininha, né? A nossa dívida, não para com os outros, para com as leis de Deus e para com a nossa consciência, é tão grande, gente. Não é só dessa encarnação. A gente traz, somos espíritos milenares, trazemos essa dívida de novo. Não é que a gente tem que pagar para Deus, mas é perante as leis, perante a nossa consciência é enorme. Que comparado com aqueles que nos rodeiam, é isso aqui. Então, que a gente repense essa régua, né, Lu? Eu acho que talvez possa até ser, a gente sempre tem a tarefinha para a semana, tá ficando cada vez mais difícil as tarefinhas, cada semana dificulta. Mas eu acho que pode ser isso, repensar essa régua. Como é que está essa nossa régua de medir as atitudes dos outros? Como é que a gente está vendo os outros? Vamos repensar se é essa régua que a gente quer usar para conosco mesmo. Acho que pode ser uma boa tarefa, né, Lu? É uma boa tarefa, exatamente. E até entendendo como é que a gente se mede, né? Como é que a gente se mede? Como é que a gente tolera os nossos equívocos? Porque nem nós somos perfeitos, nem os outros. Então, ao nos tolerar, né, e a nossa régua sendo mais flexível, certamente também seremos flexíveis com todos aqueles que estão no nosso entorno. E não significa que a gente tenha que botar todo mundo no colo e dar 3 tapinhas nas costas e dizer que está tudo certo. Não é isso. Não é uma tolerância sem sentido. Também não é isso, né? Mas é uma reflexão sobre as nossas ações, as ações daqueles que estão em torno de nós, e sempre lembrando ao perdão que é do coração, e é esse que a gente tem que tentar chegar lá, né? Então eu não preciso fazer um ato deliberado, uma ação para demonstrar que eu perdoei, mas ter uma ação verdadeira no sentido de fazer uma prece, de tolerar, e quando não tiver nada para dizer, calar já é grande coisa, né? Se não soltar um dardo ferino, calar já também ajuda. Às vezes, né, Lu, não parte de nós a ofensa mesmo. Às vezes realmente houve uma ofensa, é difícil e a gente não fez naquele momento nada para causar aquilo. Mas às vezes, muitas vezes, depende da gente impedir as consequências daquilo. E às vezes a gente faz o contrário, a gente deixa aquilo tornar uma bola de neve, alimentando aquilo que aconteceu. Então, Emmanuel nos fala, se a gente não impediu as consequências de uma ofensa, também somos culpados. Então, sim, que a gente pense nisso também, porque a gente sempre vai ter um papel. Porque sempre depende de dois, né, Lu? Para ter uma ofensa. Então, de alguma forma, a gente sempre pode silenciar. Mesmo que não perdoe, silencia, segue a vida. Para não gerar essa bola de neve, para não aumentar ainda mais algo que já vai ser difícil. Às vezes se torna mais difícil ainda, né, Lu? O que diz o dito popular? Quando um não quer, dois não brigam, não é? Então, o silenciar vem nesse sentido. Um que cala já não alimenta o transtorno, né? Eu vou aproveitar esse minutinho final aqui para ler alguns dos comentários. O seu França disse que na maioria das vezes as pessoas não estão prontas para perdoar e para receber o perdão também. Tem esse ponto também. O Pedro Paulo disse que elevar o nosso ser em prece, em busca de Deus, faz com que o nosso coração se inunde de amor e assim a gente pode transbordá-lo a todos, inclusive aos nossos desafetos. E que o amor e a compaixão são os caminhos para a nossa salvação. Pedro Paulo nos lembrou. A Marlete também deixou aqui que o perdão é libertador. Importante, né, Lu? A gente falou de perdoar os adversários enquanto estamos a caminho com eles, né? Enquanto a gente não perdoa, o elo tá ligado, a gente está conectado. Quando a gente perdoa, a gente se libera disso e o único laço que resta é o do amor daí, né? Que é esse que a gente quer estar ligado, é pelo do amor, né, Lu? Lu, queres falar mais alguma coisa antes da gente encerrar, completar, trazer mais algo? Bem interessante que era com isso mesmo que eu ia encerrar, dizendo que o perdão
é libertador. E por fim, então, só uma frase que tem no capítulo 10, item 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Espíritas, jamais vos esqueceis de que, tanto por palavras como por atos, o perdão das injúrias não deve ser um termo vão, pois vos dizeis espíritas, sede-os. Então, ser espírita é isso, é refletir como nós estamos fazendo aqui e buscar diariamente essa mudança. Não é de uma hora para outra, é nesse tempo, né, que já foi dito aqui, pode ser um tempinho, um tempão, mas enfim, o ato de querer mudar já nos mostra espíritas. Perfeita lembrança, Lu. Obrigada, Lu. Obrigada ao pessoal que participou aqui com bastante comentário. A gente sempre fica feliz de ver os comentários de vocês. Eu convido vocês agora, então, para a gente fazer a prece de encerramento. Agora, um pouco mais tranquilos, após estudar um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus, vamos imaginar cada um de nossos lares sendo amparados, higienizados, que possamos nos conectar à associação, à espiritualidade benfeitora, que também trabalha nesses 30 minutos junto a nós e junto às nossas casas. Te agradecemos sempre, Jesus, por ser o nosso mestre, por ter nos mostrado o caminho e, sobretudo, por ser nosso amigo de todas as horas. Que assim seja. Obrigada mais uma vez, Lu. Boa noite, pessoal. A gente espera vocês domingo que vem. Domingo a Emília vai estar aqui de volta com vocês para vocês matarem a saudade dela. Boa noite. Eu agradeço, Júlia. Beijo. Fiquem todos com Deus. Boa noite, pessoal.